conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Ó Senhor. Sentados. Irmãos e irmãs da igreja, santuário, hoje a palavra de Deus que escutamos, no Evangelho nos mostra os ensinamentos de Jesus, quando ele fala do reino dos céus, do mundo como Deus quer, do mundo segundo o coração de Jesus. E as parábolas, duas parábolas, a primeira que o homem semeia, a semente cresce e não entende bem o que aconteceu, como é que a semente cresceu. E a segunda parábola do grão de mostarda que se torna uma grande árvore. O bem abençoado se espalha numa cidade, num país, num continente, no mundo inteiro. Depois escutamos, na primeira leitura, escutamos que o profeta Ezequiel, ele lembra que a árvore baixa cresce e se torna uma grande árvore. As coisas humildes da vida dão certo. Na simplicidade, um gesto, uma palavra, uma atitude vai crescendo, vai melhorando uma casa, uma família, um santuário. E depois escutamos, na segunda leitura, aos Coríntios, que queremos caminhar na fé, buscando o paraíso, porque queremos agradar não a nós mesmos, numa autofelicidade que não existe, e sim agradar a Deus, que é a fonte da nossa felicidade aqui na terra e um dia no paraíso. Agora, esta palavra que escutamos acontece, com certeza cada um de vocês, quando pensa nessas leituras, tem fatos, situações que confirmam esta palavra. Por exemplo, o Evangelho. Eu estava em São Paulo até fevereiro deste ano, depois veio o superior dos Xaverianos e falou: você vai reitor em Londrina, em abril, arruma a mala, faz a despedida e vai lá, em Londrina, seminário, casa de repouso de idosos xaverianos. Eu estava em São Paulo e
Em São Paulo eu passei 2 vezes, em 2004 e agora, em 2019. Me lembro de um jovem, em 2004, era crismando. Eu era vigário paroquial, e falei para ele, olha, depois da crisma, firmeza. Porque depois da crisma, ele tinha 16 anos naquela época. Depois da crisma, vai. Catequista, ajuda. Sim, padre, vou. Encontrei ele de novo agora, nesta segunda passagem lá em Guaianazes, Itaquera, periferia leste de São Paulo. E nestes 20 anos que não via ele de verdade, pós-crisma, grupo de jovens, catequistas, coordenou os catequistas, 20 anos de fidelidade na catequese, na paróquia, na diocese, agora entrou também no conselho tutelar, uma bênção. Eu não sei como isso aconteceu. Muito raro. Um jovem, crisma, fiel depois da crisma, líder da comunidade, casa na igreja, 2 filhos, coordenador da catequese, 20 anos fiel. Não sei como isso aconteceu. É o bem que cresce e nós admiramos e constatamos que Deus existe. E depois, primeira leitura, escutamos da árvore baixa que cresce. Um exemplo disso são os xaverianos. Eu sou xaveriano em Londrina. Nós em Londrina estamos há 70 anos. Nestes anos nós semeamos no Paraná, Minas Gerais, São Paulo. E tudo começou porque o nosso fundador, San Guido, ele queria salvar as almas do mundo. Ele queria enviar missionários. Começamos na China, depois Japão, África, México, Brasil. Uma sementinha, uma árvore baixa que cresce e agora estamos no mundo inteiro. Por causa de uma semente. O bem que cresce, o bem que se espalha, o bem que se torna sinal de esperança. Num bairro, numa cidade, num país, no mundo inteiro. E depois, finalizando, segunda leitura, o paraíso. A felicidade no paraíso, nós queremos agradar a Deus, não a nós mesmos. Vocês aqui vai ser no futuro santuário de Santa Rita de Cássia. Eu sou italiano, eu estive em Cássia. Também Cássia, por causa de Santa Rita. Assis, São Francisco. Siena, Catarina. Lisieux, agora há pouco eu estava na missa, rezando missa lá no Jardim Bairro Ilha do Mel, Santa Teresinha. Lisieux, cidades transformadas pela semente de uma pessoa. Santa Rita transformou Cássia. São Francisco transformou Assis. Porque elas, buscavam o paraíso. A meta era o paraíso. Para Santa Rita, São Francisco, Teresinha, Catarina. E fazendo isso, foram abençoadas. Quem busca o paraíso, que o paraíso é nossa meta, sempre recebe as bênçãos de Deus. Irmãos e irmãs, igreja, santuário, futuro santuário, Santa Rita de Cássia, peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, que hoje a palavra de Deus nos ensine. O bem que cresce se espalha. Também sementes pequenas
se tornam grandes árvores quando a bênção de Deus entra na tua vida, em nossa vida, na vida dos povos do mundo. Assim seja. Amém. Em pé, o diácono agora vai fazer o rito do Pai Nosso. Queridas crianças e jovens, vocês estão no caminho do seguimento de